Eu sou o professor Edinaldo, sou professor de Física aqui da escola Professor Carlos Hervé da Silva, escola de referência. E eu vou fazer um experimento aqui simples. Talvez você já tenha feito esse experimento na sua escola, mas existem aí umas explicações que realmente não condiz com o processo fenomenal que acontece aqui nesse experimento. Então vamos usar aqui fósforo, uma vela que já está acesa, prato, né? Água, coloquei um permanganato de potássio para colorir essa água e um recipiente que fica bem melhor, uma garrafa, mas a gente só encontrou este. Vamos utilizar esse experimento, o tecido aqui. Vamos observar o que acontece primeiro. Como deu para perceber, a água ela entrou para o recipiente. A quantidade de água no recipiente agora é uma quantidade de água maior do que a inicial. Então, o que aconteceu aqui? Alguns experimentos, algumas explicações falavam que a vela queimava o oxigênio que tem dentro. Mas é bom a gente entender que nem todo o oxigênio aqui foi consumido, e quando a vela ela está acesa, a queima vai produzindo também gás carbônico e produzindo e soltando partículas de água. O que acontece é esse elementos que são produzidos aqui vão ocupando o espaço já existente. Agora, a explicação certa para que os cientistas estão dando hoje, e condiz com até com a prática, né, no abrir da geladeira, que a gente sabe, é que quando colocamos um recipiente aqui cheio de ar quente, a gente sabe que o volume é maior, a pressão maior, o volume fica maior. Temperatura mais alta, pressão maior. Quando a gente coloca o recipiente sobre a água, acontece aqui uma diminuição da temperatura. Com isso, quando a temperatura de um gás diminui, sua pressão também diminui. Logo, há uma diferença de pressão aqui. Pressão interna menor do que a pressão externa. Logo, a pressão atmosférica empurra o líquido para dentro do vasilhame. E a vela se apaga por causa da diminuição do oxigênio. Não é que, como eu já vi muitas vezes as pessoas falarem que a vela suga água, que a água ocupa o espaço do oxigênio, não. Essa diminuição na temperatura faz com que a pressão diminua e logo após essa diferença de pressão faça com que a pressão atmosférica empurre a água para dentro do recipiente. É o que acontece quando a gente abre a porta do freezer, a porta da geladeira. Quando a gente abre a porta, o ar quente entra. Quando a gente fecha a porta da geladeira, aquele ar quente vai diminuir, sofrer uma queda de temperatura, logo a sua pressão também diminui, ficando pressão interna dentro da geladeira menor do que a pressão externa, e a pressão atmosférica vai empurrar a porta da geladeira, travando para que você não abra. Logo, como a geladeira não é um sistema totalmente isolado, com o tempo a pressão externa vai se igualar com a pressão interna e a porta abre facilmente. Está aí um experimento simples, podendo trabalhar pressão, temperatura, queima lá na química, tantas coisas, e bem instrutivo, bem didático para o estudante. Até a próxima.